Agora nós vamos passar então a nossa apresentação final, a apresentação de encerramento do evento. E tenho certeza que vocês também estão estimulados para essa apresentação, porque o que nós temos como convidado no momento é nada mais, nada menos do que o criador, o inventor do CSS, junto com o Haakon Lee. O Bert Boss participou ativamente da criação dessa ferramenta, desse instrumento de trabalho que hoje todos nós, desenvolvedores, trabalhamos com ele. O Bert Boss trabalha no W3C desde 1995, tem uma trajetória ali dentro dessa organização para a construção de padrões e principalmente na padronização do CSS. Mas também ele participa ativamente da construção de outros padrões, não menos do que o HTML, do XML e do MathML. Portanto, a nossa palestra de encerramento, que vai ser sobre livros conectados. Se vocês achavam que livros não se conectavam à internet, vocês vão ver agora o que pode acontecer. Bert Boss, por favor. Thank you very much. Depois de 2 dias de tópicos diversos, espero que ainda estejam acordados. Livros conectados e CSS. Vocês já ouviram isso, então vamos ao próximo slide. Por que vamos falar sobre isso? Bom, primeiro porque eu gosto do tópico. Eu gosto de falar sobre isso. Mas acho que não é bem só por isso. Agora é um momento em que esse tópico está num ponto de virada. E isso não são minhas palavras, na verdade, é de um grupo de interesse na parte de publicações digitais. Eles escreveram um documento explicando a situação atual. Esse documento se chama Portable Publications e fala sobre os requisitos. Então, por que esse é um tópico tão importante atualmente, tão premente? A W3C e a IDPF decidiram unir esforços para trabalhar juntos neste assunto. A ideia era que as publicações tornassem publicações digitais, como livros, artigos e revistas, pudessem ser um pouco mais conectadas para que fossem mais fáceis de serem lidas. Esse processo iniciou-se em maio deste ano. Primeiro, fizemos uma declaração à imprensa sobre o assunto. Declaramos que estávamos nesse processo de organização e a ideia é que em janeiro do ano que vem a W3C e a IDPF torne-se uma única organização. Tenho certeza que conhecem a W3C, já ouviram a sigla várias vezes. E está aqui também na tela. Não preciso nem explicar o que é. Sabem que eu trabalho lá. Olha ali, aquele ali é o meu escritório. Aquela janela ali do meio é onde eu fico, ó. Então, o que é a IDPF? Elas que fizeram o padrão EPUB. É o formato da maioria dos e-books. Grande parte também dos leitores eletrônicos, dos e-readers, já estão na versão 3 do EPUB. Também é um padrão utilizado para todas as publicações online e também para os audiobooks, especialmente para aqueles que são deficientes visuais e que aí, portanto, ouvem o livro lido. Como eu havia mencionado, temos o grupo dentro da WTC que tem muitos dos editores estão ativos trabalhando lá.
vários desses editores passaram a fazer parte desse grupo de interesse. É um trabalho que está sendo preparado atualmente. A ideia é levantar quais são os requisitos para que possamos ter, então, livros melhores, inclusive o documento que eu mencionei, que era aquele PWP. Documentos portáteis na web. Eu vou mencionar somente alguns aspectos interessantes. Quando nós temos uma publicação digital, seja um artigo, um livro-texto, mesmo um teste feito na escola, é um documento que está contido em si mesmo. Você consegue ter o acesso com um único clique. Sabe se funciona, se tiver script, se tiver imagem, se tiver vídeo. Você simplesmente consegue acesso com um único clique. E também é fácil de copiar esse documento, seja num pendrive ou num CD, ou até mandar por e-mail. Normalmente é um documento que também podemos usar na internet, visto que é um documento na web. A ideia é que esses documentos sejam similares às páginas da internet com as quais estamos tão familiarizados, para que então sejam lidos como se fossem uma página na internet. A ideia é ter mais ou menos a mesma experiência, tanto online quanto offline, ou seja, mesmo que não esteja conectado, ainda assim esse documento, ao ser lido, oferece a mesma experiência. Os links funcionem, a menos que você pule para um outro documento. Mas, por exemplo, o índice funciona, os scripts funcionam. Qualquer pergunta que você vai responder, tudo ali ainda está funcionando, ou seja, que se tenha a mesma experiência online ou offline. A ideia também é que seja um padrão importante, disponíveis em vários dispositivos, e também no navegador, nos e-readers ou até num aplicativo, de repente até na própria TV. Ou seja, qualquer plataforma que aceite documentos da internet poderia aceitar esses documentos também. A expectativa é, ao compartilhar essa tecnologia da web nessas publicações, possamos também compartilhar as habilidades de design que as pessoas desenvolveram em várias áreas. Saber, então, não só como fazer uma página na web, mas também um livro, utilizando a mesma tecnologia, para que então possamos ter documentos que possam ser lidos na internet, livros muito bonitos ou uma combinação das duas coisas. Da mesma maneira que os documentos na internet que têm links com outros documentos na internet, esses livros também teriam esses mesmos serviços associados. Por enquanto, isso só existe quando se lê online. Então, imagina, você tem um livro, o livro foi atualizado desde a data da compra. E suponha que vai ter uma nova edição. Você quer ver a atualização para a edição mais recente. Na internet é fácil, porque isso é feito automaticamente. Agora, se um livro é offline, como poderíamos ter acesso a essas atualizações, as versões atualizadas? Com os documentos conectados, isso é possível. Podemos também ter outros serviços associados, como discussões entre grupos que já leram o mesmo livro e querem trocar ideias sobre ele. Nós queremos compartilhar não somente a experiência dos usuários, mas também todo o processo de publicação, aquilo que está por trás da criação de um livro, de um jornal ou de uma revista especializada. Agora já é extremamente digital, mas nós queremos compartilhar ainda mais e utilizar ainda mais a tecnologia da web. Você tem, então, um documento descrevendo um livro, digamos. Está escrevendo o conteúdo desse livro. Ele pode ser empacotado de alguma forma, alguém pode fazer o projeto da capa, uma pessoa pode fazer ali a parte do índice com todo o conteúdo. Podemos adicionar imagens. Alguém vai decidir se ele vai ser publicado em capa dura ou em capa mole.
Toda essa informação é coletada da mesma maneira na publicação eletrônica. Isso pode ser mandado também para uma impressora e passar por uma impressão automática e sai lá no outra ponta o livro. Esse processo inteiro está codificado no livro, ou seja, não está ali somente o conteúdo do livro, mas o processo para a criação do livro. A primeira palestra de ontem de manhã, o colega falou sobre a internet das coisas e como ela pode ser usada nesse setor. Esse é um dos exemplos. O livro sabe como ele quer ser publicado, então ele instrui as máquinas como imprimi-lo, como colocar a capa, pode saber até onde será vendido. Se ele, por exemplo, vai ser enviado para uma biblioteca ou para uma livraria, tudo isso pode ser codificado dentro da própria publicação. É claro que essa informação tem que ser disponível durante muito tempo. Se você for numa biblioteca, existem livros de 100 anos lá, e a ideia de um livro digital é que ele também seja disponível durante muito tempo. Para isso, precisamos de padrões estáveis, com bom suporte e boa documentação. Nós esperamos que a base HTML dure um tempo muito grande. 2 ou 3 gerações, as pessoas ainda consigam ler os documentos em HTML. Um outro aspecto interessante desses documentos é a combinação de esforços. Nós queremos aumentar ainda mais a acessibilidade. Na W3C, temos trabalhado com uma iniciativa que chama Way. Fomos acumulando muita experiência para entender melhor como trabalhar com a internet. Tentar, então, inclusive, superar alguns problemas, por exemplo, dificuldades que as pessoas possam ter, dificuldades visuais, dificuldades de pessoas de mais idade, etc. A IDPF também trabalha com um projeto que se chama DAISY. É a tecnologia necessária para os audiobooks. Envolve essa capacidade de se fazer um audiobook. Ao combinar esses esforços, a minha esperança é que nós possamos aumentar a acessibilidade ainda mais e que, por exemplo, esses audiobooks que funcionam na internet possa ser utilizada para tornar as páginas da internet mais acessíveis, ou seja, fazer uma combinação das habilidades desses dois grupos para que a internet seja ainda melhor. Não é bem assim atualmente. Essas publicações das quais estou falando, como eu disse, é uma cooperação que acaba de começar. Uma cooperação que foi decidida em maio entre a W3C e a IDPF. Provavelmente as atividades vão começar em janeiro ou fevereiro do ano que vem. É algo que implementaremos no futuro, mas creio que é um futuro bastante realista. Então, no futuro teremos essas publicações, esses livros eletrônicos conectados com a internet, de fácil leitura, com essas características interessantes que já temos nas páginas da internet. Isso significa que a CSS tem que adquirir algumas coisas que ela atualmente não tem. Para fazer isso, precisamos adicionar essa capacidade com os livros. Mas aí vocês podem me perguntar, mas CSS não é para ser simples? Todo mundo fala, todo mundo pode usar CSS, é muito simples. Se consegue escrever em HTML, vai conseguir em CSS também. Sim, é verdade. Era para o CSS ser assim. Pode ser simples, mas mesmo assim, ela exige algumas extensões. Originalmente, o CSS foi criado para ser simples, para ser algo de alto nível, para que todos então conseguissem entendê-lo e conseguissem então saber se quer fazer um alinhamento à esquerda ou à direita, algo simples que qualquer um conseguiria fazer. Mas é que nem todo mundo tem que saber isso. Ele dá algumas dicas meio de alto nível, vamos dizer assim, dicas gerais.
Algo que todo mundo pode entender, como a questão do alinhamento do texto. Porém, ele não oferece o controle detalhado de que alguns de nós precisaríamos para fazer, por exemplo, um livro com uma boa aparência. Normalmente deixamos isso para a equipe de implementação. Nós só falamos se pode ser alinhamento à esquerda, à direita, justificado, etc. Podemos fazer um bom trabalho, um trabalho mais ou menos, mas não temos um controle no CSS completo. Existem várias formas de fazer a justificação de uma linha. Quem já estudou topografia talvez saiba que podemos também aumentar um pouquinho o espaço entre as palavras. É uma maneira mais simples. Podemos também encolher esses espaços, que é um pouquinho mais complicado. Podemos também espaçar entre as letras. Podemos também usar hífens ao final da linha e separar sílabas. Podemos fazer isso não para cada linha, mas pegar um parágrafo inteiro e tentar distribuir as palavras entre as linhas para que a aparência geral seja melhor. Mas para trabalhar com uma justificação boa, não é tão fácil, especialmente se as colunas forem muito estreitas ou as línguas tiverem palavras muito longas. Então, a justificação às vezes é mais difícil quando quando as línguas têm palavras compridas, como é o caso de algumas. Então, se a palavra não tem separação, como é que você faz? Estamos investigando esses casos de scripts ou de idiomas diferentes. Então, o CSS não oferece um controle muito adequado. Um outro exemplo é a questão das fontes. Não podemos selecionar fonte em CSS. Normalmente nós temos as fontes que você pode fazer o download. Antes a gente só podia selecionar a fonte por nome e não características específicas das fontes. Se formos ver um tipo aberto, por exemplo, um formato mais comum, é possível mudar algumas variáveis dentro dessa fonte. Algumas variantes poderiam ser usadas, por exemplo, no começo da linha ser uma letra num formato um pouquinho diferente das outras letras. Não tínhamos esse acesso. Portanto, podemos selecionar o alinhamento de letras de maneira diferente. Nós não tínhamos acesso a isso através do CSS, porém isso está mudando. Por sinal, uma mudança que já começou. Nós temos um módulo chamado Fonts. Ele dá acesso a diversos aspectos de um tipo aberto. Se conhece um pouco sobre tipografia e como as fontes funcionam, é possível atualmente, já com CSS, fazer algumas modificações. Nós já vamos então melhorar um pouco o CSS. Vamos fazer isso. O CSS não é uma linguagem tão simples assim, mas ela dá algumas dicas um pouco assim meio gerais de implementação. Mas por que nós não fizemos isso já há muito tempo? CSS já está fazendo 20 anos de idade. Agora, dia 16 de dezembro, faz aniversário. Já está até o bolo de aniversário aí pronto. Então, por que somente depois de 20 anos estamos adicionando esses recursos? Eu tenho minha opinião sobre por que isso aconteceu. Eu vou contar para vocês quais são esses pontos. Primeiro, não se esperava que o CSS fosse a solução geral para tudo. Foi criado para documentos simples. Eu não esperava que o CSS fosse o único tipo de linguagem. Nem que fosse o único, nem que fosse o último linguagem para estilo de fonte. Achávamos que ia ter
uma ou duas substituições, uma mais simples, uma avançada. E realmente, depois do lançamento de CSS, em 98 nós começamos a criar o XLS. XLS já é uma linguagem um pouco mais complicada, mas também mais poderosa. Logo depois do início do XLL, começamos a incluir algumas características, como um texto vertical, como é o caso do japonês, em que se escreve de cima para baixo. Tinha também algumas características para poder fazer o layout das páginas de uma maneira muito mais inteligente que o CSS. E tinha também mais propriedades que o CSS. Tinha como se fosse um super conjunto de propriedades do CSS. O XLS foi um sucesso e ainda é bastante usado. Na internet não se vê muito, mas na área de publicações em editoras se usa. Funciona bem para livros, mas não se usa tanto na internet. Temos dificuldades em encontrar os recursos para continuar o desenvolvimento dessa linguagem. Temos, inclusive, um consórcio. Grande parte das empresas que trabalham conosco gostariam de ter esse consórcio para entender o que pode ser usado online. Há 3 anos, decidimos interromper o desenvolvimento do XLSFO, que seria a parte que descreve o layout. Não tínhamos membros suficientes para criar um grupo de trabalho e só com 3, 4 pessoas não dá para desenvolver um padrão. Muitas pessoas também passavam a usar CSS, mesmo aqueles que produziam livros. O XSL ainda existia, mas percebemos que o CSS continuava se desenvolvendo enquanto o XSL não. CSS era mais fácil de usar. Algumas pessoas, portanto, nos pediram que desenvolvesse CSS e não XSL. Há poucas semanas, uma pessoa da Hachette Livre, que é uma das principais editoras do mundo, deu uma palestra sobre como eles usam CSS na produção de seus livros. Essa pessoa contou ao público que já tinham vendido mais de 50 milhões de livros, todos feitos utilizando XML e CSS. Começaram a fazer isso em 2010. Já tinham vendido vários best-sellers feitos usando essa tecnologia. Em geral, são livros de um layout mais simples, como romances. Fizeram também algumas experiências com livros mais complexos, como, por exemplo, guias de viagem, que apresentam muitas fotos e a distribuição das páginas é um pouco diferente, não é só texto corrido. Podemos avançar muito utilizando essa linguagem, mas dá um certo trabalho, considerando o status atual de desenvolvimento do CSS. Em alguns casos, eu acho impossível mesmo. No Brasil, também talvez estejam usando, talvez façam livros com CSS e nem sabiam. Eu espero que se usam, talvez vocês não saibam, porque deveria ser uma tecnologia invisível, como qualquer outra utilizada na produção de livros. Por que então nós estamos investindo na adição de alguns recursos avançados no CSS? Porque são recursos muito complexos. Aqueles no mundo de publicações conhecem esses recursos, mas em geral quem trabalha com internet não conhece esses recursos. A transferência dessas habilidades e conhecimento para um grupo diferente de pessoas demora um pouco. O grupo de trabalho de CSS tem membros que normalmente trabalhavam com navegadores, ou então para páginas da internet, ou criaram apps, mas normalmente não são pessoas que estavam acostumadas a fazer revistas especializadas ou livros. Portanto, precisamos aprender algumas habilidades e convidar outras pessoas para se unirem a esse grupo de trabalho, de modo que nos ensinem o que é necessário.
para que tenham uma ideia de alguns problemas inesperados que enfrentamos, há 20 anos, quando eu vim trabalhar com internet, eu trabalhava antes na universidade, nós fazíamos projetos de livros num programa em HTML, ainda se baseava nele. Então, como eu vi desse documento, os documentos eles eram lógicos, numa estrutura de árvore. Aqueles que estavam implementando os navegadores não viam dessa maneira. Para eles, HTML era como se fosse um conjunto de comandos, como se fossem bullets. Então, um comando em bloco seria faça isso até tal hora. Mas não tinha formato de árvore. Eu não sabia disso. Então, eu achava só que aquilo ali era lógico. Mas não era nada fácil. Muitos dos documentos que foram colocados nos primeiros navegadores eram assim, o que explica por que esses navegadores não tinham essa estrutura. Para mim era um mistério. Atualmente, todos os navegadores têm um modelo de objeto de documento e nós podemos construir em cima disso. Temos problemas similares também em outros setores. Às vezes, para umas pessoas uma coisa é totalmente normal e para outras um total mistério. É um processo que demora, mas que é necessário. Porque também estamos agregando alguns recursos ao CSS. Bom, CSS pode ser usado para outras coisas, especialmente nas interfaces gráficas para usuários. Normalmente, HTML e CSS foram criados para os documentos, para capítulos de livros, grande parte textos, com algumas imagens. Normalmente, numa única coluna. Eram previstos, então, títulos, bullets, mas não muito mais do que isso. Não era uma linguagem que pensávamos numa aplicação em que tivéssemos barras de ferramentas, botões ou menus. Imaginava que outra linguagem seria desenvolvida para esse fim, algo dedicado, talvez, para essas interfaces gráficas. Tentamos várias vezes criar uma linguagem padronizada para essas interfaces gráficas, porém não deu certo, as pessoas parecem que não chegavam ao acordo. E gostavam tanto de CSS que tentavam fazer tudo com CSS, inclusive interfaces gráficas. Agora o CSS teve que mudar. HTML teve que, inclusive, adquirir algumas características e propriedades que tinham sido designadas ou feitas especialmente para se trabalhar com interfaces gráficas. Por isso que temos Flexbox, ou então módulos em grade, transformações, parte de masking, blending, animações. São recursos que têm que ser adicionados e não são tão simples assim de serem adicionados. E isso está fazendo com que esteja demorando mais do que esperávamos e também mais recursos. No caso dos navegadores, os apps normalmente têm prioridade sobre algo impresso. Por isso que acabam utilizando tanto esse tempo desse grupo de trabalho. Uma outra razão para termos os web pages é que nós queremos, clicamos num link e nós queremos ver a página o mais rápido possível. Alguns dizem que deve estar lá em 3 segundos ou, se não, não é uma experiência interativa. E se já notaram, o web está cada vez mais lenta. Se já estão nesse mercado há um tempo, como eu, era melhor no começo. As redes não eram tão rápidas, os computadores tampouco, mas as páginas apareciam em 3 segundos. E por que isso? Bom, muito disso em função do fato de que as páginas estão cada vez maiores, com mais recursos, mais imagens, mais JavaScripts, todas essas grandes bibliotecas, frameworks,
Às vezes não são não necessárias, nem necessárias, mas estão lá de qualquer forma, e assim a página fica mais lenta. O que nós podemos fazer? Além de dizer para as pessoas não fazerem desta forma, os navegadores também têm que tentar ser mais rápidos. Então, nós estamos tentando garantir que todas as propriedades sejam implementadas de tal forma que as coisas apareçam na tela bem rápido. Sempre que nós temos um novo feature, uma nova característica, será que isso vai lentificar o navegador? Se a resposta é sim, então essa característica não deve ser adicionada, pelo menos não a curto prazo. O que nós precisamos para uma boa topografia, como otimizar a tabela para que ela tenha um equilíbrio do conteúdo nas diferentes células, que não dá para fazer numa única passada no texto. Nós temos que fazer, na verdade, testar, ensaio e erro algumas vezes, até chegar a um layout ideal. Os computadores conseguem fazer isso, mas eles trabalham de forma mais lenta para fazê-lo. Assim, essas propriedades que nós adicionamos acabam lentificando todo o processo. A velocidade é importante, mas nós temos que saber do que estamos falando. Lento é um termo relativo, não é? Relativo àquilo que nós queremos fazer com aquela página. Quando eu digo layout automático, o equilíbrio de tabelas, uma boa definição, a quebra natural de linhas, tudo isso pode ser feito por um computador normal em tempo real, não é? Você edita a página, isso acontece em tempo real, não há dificuldade alguma. Comparado com o que tínhamos há 20 anos, os computadores são muito mais rápidos, centenas de vezes mais rápido. Isso não é um problema. Mas ainda é um problema se você quiser fazer uma animação ao mesmo tempo. Fazer um novo layout de uma tabela 60 vezes por segundo. Aí sim a coisa começa a ficar mais complicada. A pergunta, portanto, é como é que nós podemos combinar essas características que nós temos de boa capacidade de leitura, de boa impressão e também mantendo animações e respostas rápidas? Olha, há algumas coisas que nós já conseguimos criar. Em termos de propriedade, nós temos uma que é o will change, é uma propriedade em que nós indicamos quais são as propriedades que vão precisar de mais velocidade. Por exemplo, a propriedade de cor numa animação. Então, a propriedade de cor precisa de um esforço adicional. Então, vamos otimizar isso, porque a cor é importante nessa animação. Outras propriedades que nós não mencionamos, que não vão ser otimizadas, podem levar um pouquinho mais de tempo para abrir, pois não serão utilizadas naquela animação. Então, isso é uma solução. Não é perfeita, mas estabelecemos especificações que vão ser implementadas. Talvez já estejam até implementadas em alguns navegadores. Não é uma solução completa tampouco, então estamos buscando outras coisas. Por exemplo, se quiserem fazer um layout complexo, também vão precisar dos seletores mais complexos. E alguns são mais caros do que os outros, leva mais tempo para fazer a avaliação. Então, nós também temos que pensar em como fazer essa divisão de seletores naqueles que podem fazer um processamento mais rápido e aqueles que precisam de mais tempo. Perfis de implementação do que precisa de maior velocidade num aplicativo para ter uma reação rápida. Então, não vai implementar todos os seletores nesse caso, ao passo que uma implementação que produz o output de PDF pode levar mais tempo, fazer coisas mais complexas e aceitar seletores mais complexos. Ainda não sabemos se isso é o melhor, ainda não temos os detalhes específicos, é uma discussão aberta. Nós temos alguns documentos já descrevendo isso, mas ainda não está no nível de especificação. E uma terceira solução é usar o Houdini. E eu vou voltar para falar dele depois.
Bom, agora um comentário adicional. Sempre que nós trocamos a tecnologia de uma tecnologia antiga por uma tecnologia nova, inevitavelmente perdemos algumas coisas. Há alguns séculos, quando se inventou a impressão, Gutenberg fez o seu melhor para fazer a publicação de bons livros e ele se saiu muito bem. Na mesma época, a sua tecnologia perdeu algumas coisas que as pessoas que produziam os manuscritos podiam usar. Algumas coisas foram perdidas nessa transição, mas conseguiram outras atividades. Por exemplo, a produção de livros muito mais rápida, muito mais acessível. Então, essa perda foi compensada por algumas vantagens. E mesmo as perdas acabaram desaparecendo com o desenvolvimento da tecnologia e os livros se tornaram tão ricos em seu conteúdo, tão capazes de serem lidos como qualquer manuscrito. Agora nós estamos na mesma situação quando estamos passando do digital publishing para os métodos dos tradicionais para os digitais, não é? Então, a cópia, a datilografia, as várias transformações de formatos, fazendo essa substituição para um formato mais moderno, nós acabamos perdendo algumas das coisas que as pessoas faziam com a tecnologia anterior e que não será imediatamente possível com a nova tecnologia. Nós vemos que o CSS ainda não está pleno. Nós não podemos fazer um livro completo. Claro, as novidades são boas, uma ficção dá para fazer, mas outros livros mais complexos talvez não. Mas a gente tem, não é, vantagem suficiente para fazer valer a pena. Então, um formato padrão, um formato bem conhecido. Todo mundo já conhece o CSS muito bem. Então, as pessoas podem fazer a programação para que seja usado, criando as ferramentas necessárias para o uso destes formatos. O software é barato, porque haverá uma oferta maior. A integração com o web também é muito útil. Um livro integrado com a web quer dizer que as pessoas vão querer comprar, não é? Estes livros, mais até do que compram os livros tradicionais. E o HTML também vai melhorar. As nossas tecnologias vão acabar oferecendo a mesma qualidade que as pessoas estão acostumadas a receber nas publicações hoje tradicionais. Então, é uma ilustração do que nós queremos agregar à tecnologia que estamos desenvolvendo. Aqui é um exemplo do livro que eu fiz com Hakon, o co-inventor dessa tecnologia, a terceira edição do livro, que foi publicada em 2005, há mais de 10 anos já, foi um dos primeiros livros todo elaborados em HTML e CSS. Nós não usamos FrameMaker, nós não usamos Word, nada. Nós fizemos tudo em HTML, fazendo o formato em CSS, e depois fizemos a conversão a PDF para impressão. Hoje já há as impressoras que aceitam HTML e CSS, mas não as de melhor qualidade que precisávamos, então usamos o PDF. Mas o processo, fazendo tudo em HTML, quer dizer que a editora conseguiu nos dizer, nós conseguimos economizar 3 semanas, não é, neste processo do momento final da elaboração do documento até a impressão. Eles fizeram as correções, mandaram feedback, nós atualizamos o documento, fizeram uma nova revisão e correção. Esse tempo todo foi mais rápido, porque nós fizemos tudo eletronicamente. Nós produzimos, então, um PDF final, usando as ferramentas à nossa disposição. Então, tudo foi mais rápido. Então, vejam que já havia vantagens. Nós tivemos que fazer alguns ajustes para que as coisas funcionassem, claro. O CSS não tem
ou não tinha tudo que nós precisávamos na época e não havia ferramentas tampouco que faziam tudo o que nós precisávamos. O programa que nós usamos no final era o Prince, mas nós tivemos que pedir ao fabricante do Prince que adicionasse alguns features especiais para nós. Então, algumas propriedades adicionais de CSS. O programador, então, conseguiu adicioná-las e, no final, na versão comercial do Prince, eles já estavam incluídos, mas nós aqui a colocamos. Então, as referências cruzadas. Então, vide página 71. Como é que nós sabemos que é a página 71? Ainda não foi impresso, então nós não sabemos o número da página, certo? Então, nós precisávamos de uma capacidade de as coisas se cruzarem, né, no momento da formatação final do documento. As colunas também não existiam, agora já são padronizadas no Prince. Mas não em 2005, não é? A parte dos hífens, não havia propriedades para elas. E essa parte dos hífens realmente foi muito difícil de implementar num período curto que tínhamos para a produção do livro. Mas foi possível incluir os soft hyphens. Então, nós incluímos estes em cada uma delas, e assim que o livro foi produzido. Se quiserem saber um pouco mais sobre essa produção nesse formato, nós temos o Andreas Jung e há referências específicas no website dele sobre o PDF e outros programas e outros sistemas que podem nos ajudar a fazer esse tipo de publicação. O que nós precisamos no CSS? Aqui eu tenho alguns exemplos. Eu sempre vou dar uma olhada nos livros, nas revistas, e fico me perguntando, será que eu posso fazer isso com o CSS? E nós temos até uma tradição, não é? Quando no final de um dia de reuniões a gente sai para jantar e a gente olha o cardápio e fala, será que a gente consegue reproduzir esse menu em HTML e CSS? A maioria das vezes hoje funciona, a gente consegue sim. Os cardápios não são tão difíceis, não é? Mas eu me lembro um exemplo super famoso do Tantex Sele, que fazia parte do nosso grupo de trabalho. Nós estávamos num restaurante chinês e tentando fazer, então, o cardápio em chinês. Ele conseguiu até fazer usando tabelas, não é? Com as células sobrepostas. Caso contrário, não conseguíamos reproduzir o cardápio. Hoje não é mais problema, né? Mas, de qualquer forma, vamos ver alguns exemplos. A letrinha é pequena, não é? Mas é uma foto de um livro didático de matemática. E nós tivemos que procurar em alguns livros para encontrar um exemplo. Esse exemplo, na primeira linha, nós temos aquele cabeçalho com uma fórmula matemática. Estão vendo aquele cabeçalho inicial? É algo raro, mesmo nos livros de matemática. Não acontece com frequência, não. Mas pode acontecer. E nós não conseguimos fazer com CSS hoje ainda. Por quê? No CSS, nós temos a possibilidade de... Nós não temos como fazer este cabeçalho lá em cima, contínuo. Nós temos várias regiões e cada uma das regiões pode receber um tipo de texto. Mas só texto simples. Nós podemos dar fonte, cor, mas não há como fazer o markup, como fazer uma estruturação. E é o que nós precisaríamos, não é, para conseguir colocar uma fórmula matemática. Se nós tivéssemos que fazer esse livro matemático com o CSS, então aquela fórmula estaria numa sequência ali embaixo que não pareceria mais uma fórmula. Uma situação mais complexa nesses cabeçalhos, se nós precisarmos de algo complexo e estruturado, com um layout específico, fontes específicas,
Bom, por que não pegar então um elemento com a sua própria estrutura em HTML e movê-lo diretamente para esse cabeçalho? Nós temos algumas implementações já no Prince com essas features. Nós temos uma especificação de CSS, agora ainda em rascunho, né? Um rascunho meio aberto que descreve como é que isso poderia funcionar. Você seleciona um elemento num documento com um seletor CSS normal e você atribui uma propriedade dizendo, olha, este elemento será usado como o cabeçalho. E aí você começa e ele aparece ali no cabeçalho e não no corpo principal. Então, essa é uma forma, né? Não é uma forma ruim, não. Se o cabeçalho é muito complexo, porque, em geral, ele não é uma cópia exata de uma parte do documento, é algo específico para fazer parte desse cabeçalho. Então, não é uma coisa rara de acontecer. Uma outra possibilidade é pegar um elemento do documento e usá-lo de duas formas. Tanto no corpo do documento, por exemplo, o nome de um capítulo, como texto normal, mas ele vai aparecer também lá no cabeçalho da página. Neste caso, teríamos que fazer uma cópia deste elemento e fazer os dois estilos independentes dela. Se pudermos fazer isto, seria uma outra solução em que um elemento dedicado seria só para os casos especiais, porque uma das cópias não está lá presente. Agora, essa segunda ideia já é um pouco mais complexa. Nós não temos ainda implementação para isso. Como é que nós poderíamos lidar com eventos num elemento que tem duas cópias? Imaginem como seria toda a estrutura, né, do DOM se nós tivéssemos que mudar essa estrutura mais de uma vez. Então, ainda não resolvemos este problema. Bom, o cabeçalho diz, né, running, porque ele roda em todas as páginas, acima, não é da página, é lá em cima, mas nem sempre, principalmente nas publicações do tipo revistas, não aparece em cima, mas conceitualmente ainda funciona como esse cabeçalho constante. Por exemplo, duas histórias diferentes numa mesma página. Uma revista com duas colunas, com duas histórias diferentes, e as duas, cada uma tem o seu cabeçalho. Não dá para fazer isso com o módulo simples que eu mostrei, aquela única caixa com um único cabeçalho ao seu redor. Então, nós precisaríamos de uma outra forma de criar este modelo de página. Ainda não temos. Uma outra coisa é o chamamento, não é? O chamado da página. Então, exatamente um chamado no meio, uma citação de alguma coisa no texto, para chamar a atenção. Não é o cabeçalho. Não é o cabeçalho de uma parte. Na verdade, é semelhante até a um cabeçalho, mas ele é um chamado, um destaque na página. Ele é tirado do texto, é colocado numa área específica, reservada para receber, e ele não é repetido como um cabeçalho, é só uma vez nessa página, né? Mas é uma propriedade única. Seria bom se nós tivéssemos uma propriedade única que pudesse fazer as duas coisas, o cabeçalho e o chamado. Aqui, tudo está online. Depois, se vocês quiserem verificar e quiserem ver mais detalhadamente, podem olhar os slides online e aumentar a imagem para ver. Aqui nós temos um outro exemplo, são 3 colunas e a do meio tem uma imagem, uma foto. E há duas coisas interessantes. Primeiro, que a foto está no meio. Ela está flutuante, né? Flutuando no lugar específico. Tem que estar no meio. E não flutuar e cair onde quiser. Não, tem que ser exatamente aqui no meio. E está um pouquinho acima das outras colunas. Eu acho que não dá para ver porque a imagem é muito pequena, mas ela não está alinhada com as outras 2 colunas. Não é um acidente, não. Não é uma coisa por acaso. É específica. Aqui outras 4 colunas, 4 histórias diferentes, com imagens sobre elas alinhadas
pela parte inferior. E embaixo de cada coluna, nós temos no último parágrafo, mostrado em azul, alinhado com a parte inferior da página. Algumas histórias são um pouco mais curtas que as outras, mas o último parágrafo está sempre alinhado com a parte inferior da coluna. Então, nós queremos também fazer isso. Aqui nós vemos uma página com colunas, mas nós temos um tamanho de colunas diferentes. Propriedades de coluna, nós temos a propriedade de expansão, mas hoje só pode ser na página como um todo, e não, vamos dizer, 2 colunas e em detrimento de 4. Aqui é um manuscrito antes da própria impressão, e eu mostro porque o layout é muito interessante, tem toda uma história por trás. Não foi criado. Começou com alguém, então, criando a parte do centro, e anos depois foi feita a adição do texto ao redor, não é? Então, nós, para produzir isso, nós teríamos que ter a capacidade de desenvolver regiões na página e preencher cada uma delas com com o seu texto. E aqui elas não são nem retas, é um formato em U, não é? Aqui, procurando na web, podem encontrar os diferentes requisitos, especificações que nós temos para as diferentes linguagens. E agora, rapidamente, eu vou contar um pouquinho do Houdini. Eu sei que muitos estão interessados nisso. Uma das formas de nós tentarmos expandir o CSS é permitindo altas extensões. Quer dizer, nós vamos continuar a agregar propriedades ao CSS, sempre que necessárias, sempre que sejam comuns o suficiente para o benefício de todos, mas há muitas coisas que são específicas para um contexto específico, para um aplicativo específico. Então, não vale a pena adicionar ao CSS, mas nós teremos um API e cada um poderá ter a sua propriedade específica adicionada ao CSS. Estes APIs estão disponíveis em todos os níveis de implementação. Vocês podem dar uma olhada. Pode ser para a parte de evento, de engenharia, diferentes partes. Por exemplo, criando um tipo específico para o seu navegador. Nós não esperamos um usuário médio, não é, tradicional, que cria o seu próprio API Houdini e com essa diferenciação, mas sim um usuário mais high-end que tem mais conhecimento. Aqui um exemplo onde isso pode acontecer. A matemática, ela é um mercado de nicho, não há tantas pessoas que precisam dessa parte da matemática. Eu acho que a matemática é um bom exemplo para darmos aqui para essas extensões mais individualizadas. Bom, por que chamamos de APIs Houdini? Alguma ideia? Por que o nome é Houdini? Houdini era um mágico. Ele foi conhecido por 2 coisas. Primeiro, que ele escapava de dentro de caixas onde ele era preso. Então, nós queremos que vocês escapem do modelo da caixa, né? Do modelo do livro. E muitas vezes eles diziam que era algo paranormal e ele conseguia mostrar como que a coisa funcionava, ele desmistificava. Então a ideia também do API Houdini é mostrar como o CSS funciona. Este é o fim da minha palestra. Eu quero que participem, como eu disse, precisamos de ajuda das habilidades de todos porque não sabemos fazer tudo. Então nos ajudem. Podem ajudar de várias formas. E é isso. Este é o link, se quiserem então consultar os slides, vão perceber ali em cima está o endereço. Podem me escrever, mandar comentários, o meu endereço de e-mail está ali também. Era o que eu tinha a apresentar. Temos tempo para alguma pergunta? Gente, temos tempo para perguntas.
não temos muito tempo, porque a proposta era acabar às 6h30, mas ainda temos tempo de conversar, né? Acho que até 10 horas dá para a gente conversar aqui hoje sobre CSS, né? O tempo tem bastante, vai pagar as luzes apagam só às 10. Então, quem tiver pergunta para fazer, por favor, pode se dirigir aqui. You may sit down. Fique à vontade. A proposta é que, né, como ele disse, que vocês saiam da caixa, né, saiam da caixa do livro também e pensem de uma maneira diferente. TPC. Boa tarde. Tá ligado? Meu nome é Tiago. Primeiramente, parabéns por ter inventado e obrigado por ter ajudado com a invenção do CSS, da CSS para nós. Parabéns pelo longo trabalho dentro do W3C e pelos padrões. Eu tenho uma curiosidade, você mencionou que com o esforço mútuo do W3C com outro instituto para padronização para livros, você comentou do DAISY. Eu tenho uma curiosidade sobre o Aural, né, o módulo CSS Speak, né, que já estava na especificação da CSS. Esse último ficou em candidato à recomendação desde, está parado, né, desde 2012, digamos assim. Por que, na sua visão, isso não evoluiu? Por que não se tornou popular? Né, que seria, talvez, na minha visão, uma tecnologia fantástica para audiobooks, né, ou para documentos, para a gente poder escutar documentos. Eu realmente gostaria que esse processo avançasse mais rapidamente. Queríamos ter tido testes e implementações suficientes para conseguir comprovar que existe um nicho de implementação para ele. Precisaríamos que as pessoas inscrevessem os testes, testassem a sua implantação. Mas ele existe, ele é usado. Para fazer a tradução para outro, ele consegue traduzir para aquele SML, que é um que é de speech, né, de fala. Eu gostaria que essa implementação realmente fosse um pouco mais rápida, mas precisaríamos de mais pessoas para que nos ajudassem a testar esse outro padrão. Se puder expressar sua opinião num ambiente um pouco mais amplo, nos ajudaria também. Obrigado. Ok, obrigado. Próximo. Olá. Eu já trabalhei numa editora e aí a gente sabe que no meio editorial o padrão para impressão, pelo menos, é o PDF. Como que a gente está nessa interoperabilidade entre o EPUB e essas novas tecnologias que estão avançando com o PDF, ou da gente ter um padrão único onde a gente possa escrever um documento e poder colocar ele tanto na web quanto no formato impresso? Os livros baseados em HTML não vão competir com o PDF. A ideia é que eles vão existir em paralelo. Existem dois tipos de e-books. Tem os de layout fixo e aqueles de layout flutuante. O fixo é usado basicamente para tirinhas. E elas podem ser feitas com PDF. Agora, se quiser aquele fluxo, ou seja, se quiser aumentar o tamanho da fonte, não fazendo zoom, mas simplesmente mudando o fluxo do teste, não dá certo o PDF. Para isso, você precisaria de livros feitos em HTML. Os dois irão existir. Nós esperamos que eles continuem a coexistir. Agora, a etapa final antes da impressão, provavelmente ainda vai ser PDF. Mas a parte de processo de produção provavelmente vai acontecer em HTML ou em XML e em CSS. Boa noite. Meu nome é André e nos últimos
12 anos eu trabalho para uma editora hindu, publica livros em inglês, e a gente passou por todas essas transformações, XLS, EPUB, e agora, vendo sua palestra, e essa possibilidade de a gente ter um formato único, que a gente possa guardar os nossos livros, tanto para impressão quanto para o consumo online, e sendo que eu já programei 3 leitores de EPUB e não aguento mais, eu queria saber para onde a gente vai, o que a gente pode fazer para ajudar esse working group, porque se eu puder ter um formato só para tudo, eu vou ficar muito feliz. Bom, se conhece línguas hindus, pode ajudar, inclusive. Eu passei alguns slides rapidamente. Um dos links tinha a ver com os documentos de requisitos para línguas hindus, que seriam para vários scripts diferentes, porque não existe só um, existem vários. Para ver como que o layout tem que ser feito, particularmente para essas línguas. Se puder nos ajudar com isso, para nos ajudar a fazer realmente um padrão muito completo para essas línguas, seriam ótimas. Os grupos de trabalho analisam esses documentos. É importante obter a opinião de como poder ajudar com o design. Certamente nos ajudaria. Em relação às implementações, talvez você inclusive saiba como que isso se transformaria, se traduziria em termos de propriedades do CSS e talvez pudesse nos dar algumas ideias. Não só para propriedades já existentes, mas também sugerir novas propriedades. Pode, então, ou contatar o grupo ou mandar por e-mail. Estamos abertos a comentários. Por favor, nos dê feedback. Sobre como participar dos grupos, fala com a gente, e aqui o escritório do W3C no Brasil pode dar orientações, quais são as formas que existem de participação nos grupos de trabalho do W3C, beleza? Beleza. Obrigado. Tem mais uma pergunta, assim, só mesmo, não vai ter nenhuma menina fazendo pergunta, não, é só mesmo all male questions, né? Beleza. Primeiramente, parabéns pela palestra. Meu nome é Belchior, eu sou desenvolvedor web. E há algum tempo atrás eu comecei a trabalhar com livros digitais, assim, só por curiosidade mesmo. E eu percebi que os padrões de livro digital, eles têm uma herança comum com HTML e tal. Mas eu senti muita dificuldade, por exemplo, em fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, por exemplo, você transferir um conteúdo de uma página HTML para um livro digital e o conteúdo de um livro digital para uma página da internet. Já que eles falam, teoricamente, a mesma língua, mas quando você vai trazer isso para a prática, é um pouco sofrido. Assim, eu entendo a tristeza do nosso amigo do Firefox aqui, porque eu também tive essa dificuldade. Aí eu gostaria de saber se a W3C, junto com a IDPF, eles têm essa tentativa de fazer com que esses dois padrões sejam interoperabilidade entre eles, para que não seja tão sofrido variar entre essas duas plataformas. Olha, nós não vamos mudar os padrões já existentes, eles existem e vão ficar como estão. Mas a próxima versão do EPUB vai ter um outro nome e vai ser padrão comum. Padrões comuns disponíveis para os navegadores de web, nos leitores, nos readers, sem mudança de um para o outro. Um único padrão para as duas coisas. E com base, mais uma vez, em tudo que nós temos, serão talvez diferentes formas para outras, por exemplo, o XML, descrição de metadados, aí a coisa talvez possa ser um pouco mais diferente para ver a lista, o índice, os manifestos, quer dizer, uma forma diferente de usarmos tanto na web, JavaScript, ou as tecnologias já existentes, e também exatamente os mesmos documentos em outras linguagens. Essa é a meta e nós queremos começar a fazer isso agora, a partir do próximo ano. Respondi sua pergunta? Olá, boa tarde. Também quero parabenizá-lo por ter criado a linguagem que os designers mais gostam, talvez
a única que eles gostem. E eu gostaria muito, fiquei muito curiosa sobre o processo de desenvolvimento, né, de concepção da linguagem. Eu queria saber se houve designers na equipe, ou qual é o tipo de skills que a equipe que criou, que concebeu. Imagino que agora é muito maior, né? Mas no começo, qual era o tipo de conhecimento que essa equipe era formada? Como você já disse muito bem, é um processo bem longo, com muitas pessoas envolvidas, não é? Então, logo lá no começo, a primeira ideia que eu e o Roku tivemos, na universidade que eu trabalhava, havia alguns documentos, eu estava trabalhando com algumas pessoas no comitê da ISO que padronizou o XML, então eu sabia sobre formato de documento, sobre as linguagens de estilo que já existiam na época para o Condenso e outros padronizados, que é um exemplo importante depois para o nosso outro sistema. Então, eu sabia um pouquinho disso, eu não era designer, não. Eu trabalhava com a tipografia e sabia muito bem como a tecnologia funcionava. Na época, eu e o Roku trabalhamos e falamos, fomos os únicos que trabalhamos primeiro com essa linguagem. No WW Talk, nós tínhamos um mailing list, ouvimos as propostas de outros também, que propunham outras linguagens de design. A nossa acabou sendo influenciada por outros comentários, pessoas do setor de documento, implementadores, todos contribuíram muito nesse começo. Eu não acho que na época nós tínhamos designers gráficos, nós tínhamos algumas pessoas que conheciam sobre livro, mas não designers gráficos, isso surgiu depois. Muitos trabalhavam só com os GIFs animados, com mais pixels, coisas que nós não queríamos na época, para dizer a verdade. Mas logo se juntaram a nós. Logo no começo, nós tínhamos pessoas mais que atuavam com o documento e, com o passar do tempo, conforme o CSS ficou mais padronizado, as pessoas começaram a contribuir, inclusive os designers gráficos. E o logo que vocês veem, né, foi criado por um designer gráfico que fazia parte do nosso grupo de trabalho na época, em 95, 96, mais ou menos. Então, nós já tínhamos os designers no grupo naquela época, desde o comecinho. Final do primeiro ano do CSS, entendeu? E aí depois vai cada ano até agora. Ok, Bert, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, poder compartilhar. Já vi pelo Instagram que você foi a pessoa mais popular no Instagram aqui na conferência WebBR. Se você olhar o Instagram, só tem foto sua lá das pessoas que tiraram selfie com você, então você virou famoso, popular. Muitíssimo obrigado pela sua contribuição, ter vindo ao Brasil e desejo para você sucesso, particularmente no trabalho com o Rudinho. Parabéns. Bom, gente, acabou. Antes de vocês saírem correndo, é assim, olha, por favor, batam palmas para toda essa equipe técnica que está aqui, que deu suporte ao pessoal da tradução, ao pessoal do vídeo, ao pessoal do áudio. Gente, esse pessoal foi genial e fez dessa conferência, de novo, um sucesso. Quero agradecer toda a equipe de eventos do NIC também, que deu todo o apoio para nós e fez um trabalho muito genial. Palmas para a equipe de eventos do NIC. E eu não poderia deixar de agradecer também a equipe do W3C Brasil e do Centro Web. Em pé, por favor, toda a equipe do W3C, essa imensa equipe de 6 pessoas, né? Parabéns a todos vocês, valeu muito. E vocês que ajudaram muito, não esqueçam de fazer a avaliação, vocês vão receber um link de avaliação da conferência, façam uma avaliação e deem sugestões para a WebBR 2017, que a gente quer que vocês coloquem na agenda. Valeu, gente, muito obrigado.